Olá pessoal! Hoje falaremos sobre as últimas palavras do Papa Francisco e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. Sejam humildes, diz Papa a administradores do Vaticano em saudação de Natal. O Papa Francisco pediu aos administradores do Vaticano em suas saudações de Natal anuais nesta quinta-feira que sejam humildes, mas os poupou das críticas fulminantes à burocracia em anos anteriores. Em um discurso à Cúria, como é conhecida a burocracia central da Igreja Católica, ele usou a palavra humildade quase 30 vezes, mas sua abordagem foi nitidamente mais suave do que no passado. Ele disse que os administradores, incluindo cardeais e bispos, assim como funcionários de escalão mais baixo, não deveriam permanecer fechados em seu mundinho, formar panelinhas ou se sentir indispensáveis. Em vez disso, deveriam se ater a um estilo de vida mais discreto, enquanto o ajudam a administrar a igreja de 1,3 bilhão de membros de sua sede no Vaticano. Somente servindo e vendo nosso trabalho como serviço, podemos ser verdadeiramente úteis a todos. Estamos aqui, eu mais do que qualquer outro, para aprender como nos ajoelharmos e adorarmos o Senhor em sua humildade, não outros senhores com seus paramentos vazios, disse ele aos administradores reunidos em um salão do Vaticano. Chega um momento na vida de cada indivíduo em que ele ou ela deseja colocar de lado o brilho da glória deste mundo em nome da plenitude de uma vida autêntica, sem mais nenhuma necessidade de armadura ou máscaras, disse o Papa. Em momentos anteriores, o Papa aproveitou a ocasião para listar o que chamou de enfermidades e doenças da Cúria. E você, o que você achou das palavras do Papa Francisco? Deixe nos comentários. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Papa Francisco exorta funcionários vaticanos a rezar a São José. O Papa Francisco exortou os funcionários do Vaticano e suas famílias a rezar para São José durante o encontro de hoje, 23 de dezembro, para as felicitações pelo Natal de 2021, na aula Paulo VI. Queridos, gostaria de desejar que o Natal lhes traga um pouco de serenidade, principalmente se vocês estão passando por um período difícil, com preocupações. Todas as famílias as têm, mas às vezes há situações mais difíceis. Rezo para que aqueles que mais precisam recebam o dom da serenidade, tanto pessoal quanto familiar, disse o Papa. Jesus possa nascer em seus corações e em suas famílias, disse Francisco. E como nasce Jesus? No amor. Um famoso canto sacro também diz: onde há caridade e amor, há Deus. Deus nasce ali, nasce onde o amor se torna concreto, se torna proximidade, se torna ternura, se torna compaixão. Ali está Deus. O Papa também disse que a pandemia causou muitos problemas às famílias, tanto econômicos como psicológicos. Penso nas crianças, nos adolescentes, que foram especialmente afetados por períodos de isolamento e educação à distância. Sobre o trabalho no Vaticano, Francisco disse que tentaram garantir o emprego, nos comprometemos a não deixar ninguém desempregado. Nos comprometemos a não deixar ninguém sem emprego. É claro que administrar o período do fechamento não foi fácil. Houve alguns problemas, eu sei. Espero que possamos encontrar soluções satisfatórias através do diálogo, procurando nos encontrar sempre respeitando os direitos dos trabalhadores e o bem comum. Peçamos a intercessão de São José. Ele é competente no campo do trabalho, mas não só. Com efeito, ele é antes de tudo o guardião de Jesus e da Virgem Maria, e por isso é também o padroeiro da Igreja, disse o Papa. Em seguida, Francisco recordou o ano dedicado a São José e desejou que tenha ajudado a sentir o mais próximo, mais presente em suas vidas e em suas famílias. Porque é possível confiar-lhe certas situações um pouco complicadas, quando você percebe que as suas próprias forças não são suficientes, que não há soluções disponíveis. Então é possível se dirigir a São José na oração. Por fim, o Papa destacou que a família é o lugar privilegiado onde se experimenta a providência de Deus. Por isso desejou que cada uma das famílias possa experimentar a mão paterna de Deus que guia os nossos passos em seus caminhos, para o bem dos cônjuges, para o bem dos filhos, para o bem de toda a família. Os planos de Deus nem sempre são claros. Muitas vezes levam tempo para se manifestarem. Exigem paciência. Acima de tudo, exigem fé. Muita confiança de que Deus quer somente sempre o bem, o maior bem para nós e para nossos entes queridos. E assim devemos fazer como São José,
abandonar-nos a Deus para receber suas mensagens, concluiu o Papa. O que você achou das palavras do Papa? Deixe nos comentários. Agora vamos para palavras do Papa para o caminho da conversão. O Papa. A humildade é o caminho para a conversão sinodal da Cúria. A Cúria não é apenas um instrumento logístico e burocrático para as necessidades da Igreja Universal, mas é o primeiro organismo chamado a dar testemunho. E por isso mesmo, na medida em que assume pessoalmente os desafios da conversão sinodal, a que é chamada também ela, cresce a sua credibilidade e eficácia. A organização que devemos implementar não é do tipo empresarial, mas evangélico, disse o Papa aos membros da Cúria Romana. Humildade, esta foi a palavra preponderante do discurso do Papa Francisco ao se reunir com os membros da Cúria Romana para os votos de Feliz Natal. As festas deste período, disse o Pontífice, são também um momento de reflexão e exame de consciência para cada um de nós, a fim de que a luz do Verbo encarnado nos mostre cada vez melhor quem somos e qual é a nossa missão. Todos somos leprosos, necessitados de cura. Para Francisco, humildade é a palavra que expressa todo o mistério do Natal. É o caminho através do qual Deus escolheu para se manifestar. Para melhor exemplificar este conceito, o Papa citou o sírio Naamã, general no campo do profeta Eliseu com fome e glória, por trás da armadura escondia a lepra. Para ser curado, o profeta lhe pediu uma única coisa, simplesmente banhar-se no Rio Jordão. Grande lição, disse o Papa. A história de Naamã lembra-nos que o Natal é o tempo em que cada um de nós deve ter a coragem de tirar a própria armadura, desfazer-se das importâncias do cargo, da consideração social, do brilho da glória deste mundo e assumir a sua própria humildade. Despojados das nossas roupas, prerrogativas, funções, títulos, todos somos leprosos que precisam de ser curados. O Natal é a memória viva desta certeza. É a tentação perigosa do mundanismo espiritual, lembrou o Pontífice. É o risco da soberba, a antítese da humildade. Em Jesus, a humildade indica uma meta. A humildade, ao invés, é a capacidade de saber habitar a nossa humanidade e se deixa guiar por dois verbos, recordar e gerar. Em outras palavras, raízes e ramos. O humilde aceita ser posto em questão, abre-se ao novo, e fala porque se sente forte com aquilo que o precede, com as suas raízes, a sua filiação. O seu presente é habitado por um passado que o abre para o futuro com esperança. Vindo ao mundo pela via da humildade, disse ainda o Papa, Jesus abre-nos um caminho, indica-nos um estilo de vida, mostra-nos uma meta. A este ponto, Francisco menciona o início do percurso sinodal. Também neste caso, só a humildade é capaz de nos colocar na justa condição para nós podermos encontrar e ouvir, para dialogar e discernir. Deus fala a todos, não apenas a alguns. Conversão sinodal. Para o Papa, a sinodalidade é o estilo ao qual os primeiros a se converter devemos ser quem presta serviço no Vaticano. A Cúria não é apenas um instrumento logístico e burocrático para as necessidades da Igreja Universal, mas é o primeiro organismo chamado a dar testemunho. E por isso mesmo, na medida em que assume pessoalmente os desafios da conversão sinodal, a que é chamada também ela, cresce a sua credibilidade e eficácia. A organização que devemos implementar não é do tipo empresarial, mas evangélico. Assim, se a palavra de Deus recorda ao mundo inteiro o valor da pobreza, os membros da Cúria devem ser os primeiros a comprometer-se numa conversão à sobriedade. Se o Evangelho anuncia a justiça, os mesmos devem ser os primeiros a procurar viver com transparência, sem favoritismos nem partidarismos. E isto só é possível pelo caminho da humildade. Paixão pelos pobres. O estilo da humildade foi expresso pelo Pontífice nas três palavras-chave preferidas durante a abertura da Assembleia Sinodal: participação, comunhão e missão. Falando de modo especial sobre a missão, Francisco recorda que esta é a salvação para o fechamento. A missão inclui sempre a paixão pelos pobres. A Igreja é convidada a ir ao encontro de todas as pobrezas, sendo chamada a pregar o Evangelho a todos, porque todos nós, de uma forma ou de outra, somos pobres, somos carentes. Os votos do Papa, não somente para a Cúria, mas para si próprio, é deixar-se evangelizar pela humildade do Natal, do presépio, da pobreza e essencialidade em que o Filho de Deus entrou no mundo. Até mesmo os magos, quando se encontram diante do menino, prostram-se,
não é apenas um gesto de adoração, é um gesto de humildade. Só servindo e só concebendo o nosso trabalho como serviço é que podemos ser verdadeiramente úteis a todos. Eis a lição do Natal. A humildade é a grande condição da fé, da vida espiritual e da santidade. Por hoje é só, pessoal. Deixe logo abaixo seu comentário, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.